Será, gente? O que aconteceu? Começou a gravar, mas será que ela vai conseguir entrar de novo? Pode ser que ela esteja com a conta institucional dela, né? É verdade, verdade, Ivani. Ou com um e-mail institucional, né? Deixa eu chamar ela aqui. Aí, ela voltou. Pronto. Agora deu certo. Isso. Tá me ouvindo bem? Então, pronto. Então, né, como eu estava dizendo sobre o evento tem um enfoque muito assim, mercadológico, né? Então, o foco não é formação. Então, assim, o que movimenta o evento são os estandes das empresas. Quais empresas? Empresas de sistema de ensino, por exemplo, FTD, a SOM, Sistema Positivo, Sistema SAS. São grandes atrações, assim, né? As grandes exposições do evento e as outras empresas também. Sempre foi isso. Eu notei lá algumas linhas e algumas tendências que a gente já sabe, já vem trabalhando, mas lá eu notei isso com mais afinco, que é a questão do socioemocional. Então, muitas empresas voltadas para projetos e sistemas para desenvolver o socioemocional na escola. Então, todas as editoras, os sistemas, tipo, o SAS tem um sistema socioemocional, a FTD tem o APE, o Positivo tem outro, e tem as outras empresas que oferecem os projetos socioemocionais para as escolas. Uma outra grande tendência é a nossa, muitos e muitos e muitos estandes de cultura maker voltados para a robótica. Então, muitas coisas. Eu vi com uma sacola de material para trabalhar, assim, para processar informações, como que estão funcionando os sistemas que oferecem robótica, como são feitas essas atividades, qual é a proposta de cultura maker e tal, né? Então, muita coisa voltada a isso, para isso, e muita coisa voltada para o bilíngue. Então, é basicamente uma grande feira com várias propostas. E, assim, é muito legal para gestores, né, que querem conhecer os sistemas para aderir para as escolas. Então, é um evento mais voltado para esse que mais da gestão e do mercado. Fora isso, tem as palestras que somaram muito também, muita gente de peso nas palestras e tal. E tiveram poucos workshops, mas os workshops também tinham vagas limitadas, eu não consegui fazer nenhum, porque quando eu fui me tocar que eu tinha que me inscrever nas palestras, já tinha acabado as vagas do workshop. Mas foi muito bom mesmo, de verdade, assim, principalmente para conhecer as diferentes propostas, né, que estão aí no mercado e tal, conhecer gente, conhecer as empresas, foi muito legal. E cansa, né? Eu voltei, assim, exausta. Primeiro porque tudo menos em São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui, gente? Pelo amor de Deus, como é que vocês conseguem? Pegar todo mundo. Gente. Deu ruim aqui, hein? Deu ruim, o som tá falhando para todo mundo? Para mim, às vezes, dá uma falhadinha. Eu não sei se você... Tá dando umas picotadas assim, Rai. Aqui para mim também tá dando. Olha, eu acho que pode ser por conta do tempo que tá chuvoso, né? Não. Aqui tá normal, mas poderia ser a minha rede. Eu troquei a rede aqui, a Wi-Fi. Então, gente, aí eu fiquei assim, muito cansada, porque
muitas informações para processar. O evento gigantesco, então você tem que ficar andando para cima e para baixo. E Cansei. cansa muito, cansa muito. Então, assim, eu fui reunindo materiais para trazer para processar aqui as informações. Tem os materiais que eu trouxe, que eu ainda vou depois. Comprei um para sabe quando? Só Comprou Deus. o quê? Um bocado de livro, continua falhando. Para mim, acho que deve ser a minha rede, deve ser minha máquina. Deve ser a minha, porque tá todo mundo reclamando. Ah, Sim. poxa. Bora Hoje que esperar você um está pouquinho. empolgadíssima, né? Pois é. Não, mas vamos que vai dar certo. Vamos. Será que tá? Vê aí para mim. Não entendi, eu não sei o que para mim. Tá vendo? Tá falhando muito. Eu vou sair e vou entrar de novo. Peraí. Tá bom. Deve ser a internet. Como é que tá para vocês agora? Tá bom? Bom, até o momento tá indo, né? Vamos ver o desenrolar aí. Fé no pai. Eu trouxe alguns materiais. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tem um que é bem legal, que é esse aqui. Deixa eu te perguntar, eu entrei, você já tinha começado a falar, você está falando da Beth Educar? Estou falando da Beth. Tá. E aí tem esse materialzinho aqui que eles entregaram uma amostra grátis. É um material desenvolvido por, acho que é do Rio de Janeiro, a empresa, parece, que eles têm os circuitos deles, é tipo feito nesse material de plástico aqui. Tem que descartar. E não vou nem descartar agora. Nesse material tem tipo uma fita condutiva. E aí vai encaixando um no outro, mas é bem flexível. Eu achei bem legal para trabalhar com crianças, né? Mas assim, todas as empresas que estavam lá na BET, as empresas de robótica, nenhuma vendia o material separado. Só vendia para as escolas e com livros, todo o projeto junto. Então, foi um ponto negativo que eu achei das empresas maker e das empresas de robótica. Minto, nenhuma não. Uma outra, assim, as que estão iniciando, algumas com proposta mais maker, até vendem o material. Mas as empresas maiores não vendem. Tem muitos kits de robótica sendo comercializados, mas sempre assim, o kit vai junto com os livros, que vai junto com a formação do professor e nada é feito separado. Eu acho isso um problema, né? Você já sabe, porque eu acho que limita muito e nem toda escola pode adquirir. E tem essa outra proposta aqui. Aqui é uma caixinha. Foi a empresa que eu mais gostei. Eu achei que era a proposta que tinha mais livre e mais acessível lá. Eles fizeram esse robozinho em papercraft, ó. E eles entregam junto um LEDzinho e uma bateria. Para fazer, eu acho que os olhos aqui do bichinho, né? É uma proposta maker também. Tem outras coisas que eu trouxe, assim, que com o tempo eu vou montando e vou mostrando para vocês no Instagram. Mas, em resumo, foi isso. Muitas empresas com propostas maker, uma equipe da Secretaria de Educação com proposta maker, com o sistema de ensino e sistema bilíngue, foram o foco da feira, né? E o socioemocional, 4 coisas que foram o foco da feira. E, basicamente, muitas empresas grandes também, as startups, né? Mas estou processando as informações. Um ponto negativo que eu até já falei é que eles ainda estão na era de entregar papel.
muito papel, muito aqueles folderzinhos, muita coisa. Eu tive que trazer um negócio pesado. Eu acho que se eles entregassem só um cartãozinho com QR Code e o que eles entregam em papel, botassem no site, seria bem mais útil, né, para a gente trazer para casa para analisar. Porque nem todo mundo, né? Eu, inclusive, joguei muita coisa fora lá mesmo e trouxe só os de robótica e cultura maker para poder analisar. Foi uma equipe assim, tem muitos gestores, muito diretor de escola, muito coordenador de rede, secretaria de educação, muita gente, porque, como eu falei, é um evento mais para os gestores conhecerem, para os gestores comprarem as ideias, né? Então, assim, inclusive o investimento do evento não é muito assim acessível para professores, é mais para gestores mesmo. Foi. Elisângela, não é Elisângela, é Bia? É a Bia. É que o meu nome mesmo é Elisângela, mas o apelido é Bia. Não faz sentido. Boa noite, Beth. Pronto, tinha um vídeo da Bia lá, para ela ver que eu estava vendo ela no vídeo. Inclusive, o vídeo da Bia foi de uma empresa de aluguel de tecnologias, muita empresa nesse sentido lá, muitas editoras com livros e tal, por isso que eu comprei um bocado de livro, que só Deus sabe quando é que eu vou ler esses livros. Gente, muita coisa importante. Deu para perceber assim, muitas tendências que aos pouquinhos eu vou acrescentando aqui nas nossas aulas, no nosso curso. De antemão, estamos no caminho certo. Não estamos errando. A questão do maker e da robótica é tendência e está crescendo cada vez mais. O que é tendência também abrir vagas para a nossa mão de obra, né? Então, abracem mesmo a causa, porque estamos no caminho certo. Tem lugar no mercado, é um ramo que ainda está aparecendo, inclusive muitas empresas que estavam lá estavam se lançando na feira, ainda não atuavam no mercado, não estão atuando com as escolas, mas estavam lá se lançando, né? Mostrando qual é a proposta de trabalho e tal. E eu ainda continuo defendendo a robótica livre, que foi uma coisa que eu vi muito pouco lá. Tem muita coisa assim com kits, muitos kits sendo criados para serem comercializados junto com as propostas pedagógicas, mas estandes com maker mais livre, mais sustentável, etc. Então, eu continuo defendendo a minha causa, porque eu realmente acredito e realmente acredito ser mais acessível para a maioria das escolas, né? E, lembrando mais coisas aí, eu vou falando para vocês. Ainda estou me organizando, voltei por aqui de coisa para fazer, mas tá tudo sob controle, pelo menos eu acho, né? Até o momento, eu não soltei. Mas é isso. Enfim, se eu recomendaria a feira para vocês, recomendaria para irem como visitantes. Eu paguei para ir, né? Então, assim, eu paguei os 4 dias com a participação nas palestras fechadas. Eu paguei R$1.000 a inscrição, né? Fora a hospedagem, passagem, tudo isso. Mas, na próxima, se eu for numa próxima, eu não vou pagar, porque tem muita coisa gratuita que dá para consumir sem pagar inscrição, porque o evento é aberto ao público. Então, a visita nos estandes é aberta ao público. Nos estandes acontecem muitas palestras, inclusive com os palestrantes que dão palestras também na área fechada, né? Que é a área para inscritos, para os congressistas. E tem a possibilidade de fazer as palestras gratuitas. Então, se eu for ano que vem de novo, e devo ir provavelmente também como empreendedora para conhecer mais as áreas
você ficar por dentro, ficar ali no meio. Eu vou como visitante, não vou como congressista, porque não que o investimento não vale a pena, mas porque tem muito conteúdo gratuito que dá para consumir lá dentro da feira e economizar esses 1.000 conto aí, né, gente? Porque não é pouco dinheiro. Quando junta com passagem, hospedagem, alimentação, transporte e tudo, dá muito dinheiro. Então, assim, a diferença do congressista para o que vai gratuito são algumas palestras. Geralmente eu assistia 2 ou 3 palestras por dia, mas tem outras palestras que são gratuitas que são com temáticas relevantes também, que valem a pena assistir. Inclusive, eu assisti muitas palestras gratuitas também. Enfim, é isso. E recomendo, né? Principalmente quem já é de São Paulo. Provavelmente o próximo ano vai ser em São Paulo também. Então, quem já é de São Paulo, que puder dar um pulinho na feira, vale a pena. E é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa depois, eu vou falando para vocês, tá? Nada, Selma. E é um universo, gente. A gente conhece muita gente, muita coisa, muita proposta de ensino que dá, assim, sabe? Para ver o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, de acordo com a visão do mercado e tal. Para o professor, dá para conhecer vários materiais. Eu tirei algumas fotos, gravei alguns vídeos de propostas de atividades do sistema de ensino que dá para adaptar para o maker de baixo custo. Aos pouquinhos eu vou tentar fazer também. Enfim, muita informação, muito conhecimento. Vale a pena demais. Gostei demais de ter ido, principalmente para sair, porque com esse mundo de internet, de curso online e tal, a gente fica, às vezes, restrito ao universo, embora a gente tenha tantas informações, né? E o presencial sempre tem aquele quê a mais, aquele gostinho a mais, que é bem legal. E é isso. Se eu for lembrando, eu vou falando mais coisas para vocês. Gente, a outra coisa, sobre a Beth, essas percepções que eu falei aqui rapidamente para vocês, eu vou fazer um postzinho para o blog. Esse mês eu faço. Mas se vocês quiserem alguma informação em especial, que vocês queiram saber sobre a feira, me manda uma mensagem que eu tento escrever um parágrafozinho lá no post do blog para responder algumas dúvidas que vocês queiram saber sobre isso. Tá bom? E é isso. Vamos então, gente, olha só. A última, antes de mais nada, alguém tem alguma dúvida aqui para a nossa aula de hoje, para eu tirar? Questão nas escolas, alguma questão no curso que vocês queiram trazer para a gente discutir com o grupo, para tirar alguma dúvida comigo, ou tá tudo ok por enquanto, caminhando? Eu vi que Ivani voltou agora, não foi, Ivani? Fala, seja bem-vinda de volta. Tá conseguindo acompanhar? Qualquer coisa, estamos às ordens, viu? Outra coisa, você perguntou do kit, tem um manual do curso, no manual do curso tem todas as pecinhas que você vai precisar, tá? Para fazer o curso. Se você for comprar o kit, observa se no kit tem as peças do curso, tá bom? Eu vou pedir Dan para te mandar de novo, viu, Dan? Manda lá no grupo de novo aquele link do manual, tá? Pode falar, Bia. Bia, por que sempre me dá Bia e seu nome é Elisângela? É apelido, desde pequena. Do nada, assim, Bia. Isso aí dá tanta confusão na minha vida, mas é a Prof. Bia, né? Todo mundo me conhece assim. Tá bom. Agora eu tenho que usar o e-mail institucional, e daí eu abri aqui o Chromebook, já estava logado, e eu entrei com esse. Ah, entendi. Tá bom. Mas é bom saber. Sim, fala. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu queria uma dica, né? Eu não sei como você faz quando você vai ensinar o Scratch. Qual a metodologia que você usa? Eu coloco no Datashow ou na tela interativa, né? E vou ensinando. Só que a minha dúvida é na questão assim, você mostra todas as funções que tem, e daí vocês vão criar algo, ou conforme vai criando, você vai mostrando para eles o que daria para
utilizar, porque eu percebo que quando eu não mostro tudo, eles deixam de fazer algumas coisas que seriam possíveis, mas é porque eles não conhecem ainda, né? E eu penso que se eu mostrar tudo de uma vez, eles vão ficar com a cabeça cheia, não vão lembrar de nada, e vai ser difícil eles criar as histórias. Queria saber como você faz. Você está certa no seu raciocínio. Assim, sabe? Eu crio geralmente um planejamento do que eu quero que os meus alunos desenvolvam com o Scratch. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver com eles um jogo de perguntas e respostas, eu tiro ali o que é de mais importante dos blocos para utilizar em um jogo de perguntas e respostas e ensino aquilo. Por quê? Se a gente abre muito o leque, vai ficar alunos sem entender, e como você falou, muitas informações para eles processarem, vai acabar que eles não vão processar, vão utilizar de forma aleatória e pode não desenvolver as habilidades que a gente quer. E a gente tem que pensar em utilizar o Scratch ou qualquer outro programa de desenvolvimento de códigos sempre de forma estruturada. Então, por exemplo, eu estou usando sequenciação e estou ensinando aos meus alunos que um jogo, uma história, etc., tem que ter uma sequência dos códigos. Então, eu vou ensinar eles ali a fazer uma determinada ação utilizando sequência. Eu quero ensinar ciclo. Então, eu vou fazer determinada ação utilizando ciclos. Sempre separando o que eu quero ensinar para eles, o meu objetivo, para eles entenderem por partes. Porque se você falar assim, tem todas as quantidades de blocos. Esse bloco faz isso, esse bloco faz aquilo, e aí eles não vão. E imagine as crianças vendo pela primeira vez, né? Então, o ideal é que você determine qual atividade você quer fazer com eles, ensine determinados comandos, né? E com esses comandos, dê liberdade criativa para eles pensarem. Por exemplo, jogo de perguntas e respostas. Você pode ensinar como fazer uma pergunta, resposta, contar pontos, mudar de fase, mudar de pergunta, etc. As perguntas e respostas podem ser por conta deles. Eles podem criar o conteúdo do jogo, eles podem pensar no personagem, etc. Então, em determinado ponto, você dá a liberdade criativa, mas você delimita o que você vai ensinar para eles, para não ficar tão vago, tá bom? Sim, dessa forma que a gente está fazendo. A gente fez realmente um jogo de perguntas e respostas de operações matemáticas, das 4 operações, né? Probleminhas matemáticos. Aí eles criaram os problemas e escolheram o cenário, o personagem, e foi o que eu usei, foi a questão da pontuação, como coloca a pergunta, a resposta. E agora eles estão criando, não terminaram ainda, né? Uhum. Mas é que eu sempre fico insegura se eu estou indo para o caminho certo, né? Se tinha um jeito mais fácil deles aprender, talvez. Porque quando uma vez eu trabalhei com o Tinkercad, a gente fazia impresso a sequência que a gente iria trabalhar de algumas coisas, de alguma programação. Bem no início, sabe? Para eles ir fazendo no passo a passo ali mesmo, conhecendo, né, os componentes. E eu pensei, será que no Scratch também não daria para usar assim? Mas aí eu pensei que eu estaria interferindo muito na criação deles. E optei por não fazer. Então, eu só mostro na tela, sempre levo uma historinha minha, um exemplo meu. Sim. Mas eu acho que é esse caminho mesmo, né? Sim, eu penso igual a você. Assim, muito, muito, muito dificilmente eu levo impresso ou pronto para os alunos. Por quê? Porque, assim como você, eu penso que limita muito a criatividade deles. Então, assim, eu geralmente ensino ali, né, um bloco de comandos, a união de vários comandos, e peço para que eles utilizem aquilo em algum lugar, para fazer alguma função. Mas eu não pergunto para eles, porque eu acho que eles têm que explorar. Inclusive, eu acho que eles têm que errar. O meu não funcionou por quê? O que tem que consertar? Porque a gente tem que valorizar o erro tanto quanto a gente valoriza o acerto. E quando a gente leva pronto para o aluno, ele vai saber o que errar. E assim,
eu tenho uma filosofia contrária. Eu acho que acertar é legal, mas errar é muito mais porque a gente aprende muito com os erros. E com os alunos não é diferente. Então, meu paciente não fez a pergunta ou não deu a resposta correta. Por quê? Onde é que eu errei? E aí depois ele vai ver onde ele errou e ele provavelmente não vai errar mais. Então, ele vai ter que depurar, né? Consertar o erro novamente. Se a gente for perceber, lá no code.org, tem algumas atividades, e o título das atividades é depurando o código. Depurar é consertar o erro. Então, ele entrega o código pronto, com erros, para os alunos consertarem. É uma ideia de atividade que a gente pode fazer também no Scratch. Se for entrega impresso, ou faz pronto, e pede para o aluno achar o erro, com base no que ele já sabe, né? Mas deixar eles com liberdade para criar, usar um determinado bloco e tal, e testarem também é importante, mesmo que isso leve mais tempo. Bom, você está certíssimo, não tem nada de errado aí no seu pensamento. Tá bom, obrigada. Nada. Engraçado, gente, que hoje uma moça me mandou mensagem, uma professora me mandou mensagem no Instagram, indignada, ela não é aluna do curso, mas ela relatou que a escola dela dá o robô pronto para o aluno só criar circuitos e ela não está conseguindo um diálogo com a diretora, né? E assim, eu fiquei lá conversando com ela, me mandou algumas fotos e tal, e ela relatou, por exemplo, tem uma pessoa na escola que faz imagens dos robôs, entrega para ela utilizar na aula, os robôs montados, para os alunos só conectarem os fios e utilizar. O exemplo que ela deu e a foto que ela me mandou foi aquele robô desenhista que a gente coloca as canetinhas, sabe qual é? Que ele fica girando e faz o desenho no papel e tal. A pessoa da escola montou vários, aqueles lindos, inclusive, funcionais, todos bonitinhos, no padrão. Montou vários, entregou pronto para os alunos conectarem os fios. E a aula de robótica dela está sendo restrita a isso. A pegar a montagem pronta e os alunos criarem um circuito. E aí ela tentou que foi conversar com a diretora e tal, e a diretora disse que a montagem não fazia parte da robótica. E eu estou trazendo isso aqui para a gente comentar e discutir, porque eu falei de liberdade criativa e lembrei de algumas coisas, inclusive desse caso que ela me contou hoje, né? É complicado. Eu sempre falo da gestão da escola e da importância da gestão, tanto dar liberdade para o professor e confiar no trabalho do professor, quanto entenderem do que fala, né? Porque ela disse que a escola é muito fechada. Essa pessoa que fica montando os robôs é irmã da diretora da escola, da dona da escola. Ainda brinquei com ela, falei que a dona da escola está querendo dar emprego. Mas ele fica lá fazendo essas montagens. E eu achei isso bem complicado, porque limita muito os alunos a esse tipo de atividade. Então, o aluno ele não monta, ele não tem liberdade criativa, ele recebe aquilo, o robô, a estrutura, que seja maker, que seja o que for, já montado, só para utilizar. E aí vem a reflexão, será que é o correto utilizar a robótica desse jeito? E aí eu ainda falei com ela, né, que do evento que eu fui, tinha assim, sei lá, umas 20 propostas de robótica e atividades maker, sistemas de ensino voltado para isso. Nenhum deles tem um robô pronto só para os alunos fazerem conectados. A maioria tem as peças, né, para montar e fazerem programação e circuitos elétricos com aquilo. E essa questão da liberdade criativa com os alunos é um ponto que a gente não pode deixar de lado, inclusive porque eu comentei no Instagram, no dia que eu estava na feira, porque eu não sabia, confesso que eu não sabia. Soube lá na feira e baixei o documento hoje que fala
do PISA, né? Então, o PISA, que avalia o ano de 2021, que vai acontecer agora, vai avaliar a criatividade dos alunos. E isso é um problema para nós brasileiros, porque os nossos alunos, eles não são criativos. Eles têm uma cultura, a gente tem uma cultura muito limitada. Geralmente a gente não usa, continua falhando para todo mundo, gente. Tá ruim para todo mundo? Poxa, eu vou chorar, vou sair de novo pra ver, gente. Peraí. Vamos ver agora como é que tá. Voltou, gente? Tá falhando? Eu tentei mudei aqui de posição para tentar colocar a internet cabeada aqui para ver se funciona. Me digam aí se tá falhando para vocês. Tá melhor? Eu acho que é a internet mesmo. Deixa eu ver se eu consigo usar a internet cabeada, não identificada. Melhorou, será? O que tá dando que não é a internet? Espera aí. Eu vou continuando aqui. Se der certo a internet cabeada, bem. Se não der, vou ficar devendo. Deixa eu voltar aqui. Não tá pegando. Mas, enfim. Se falhar muito, vocês me falem aí que eu entro pelo celular, tá? Enfim, eu estava falando sobre a liberdade criativa, né? Porque a gente tem uma limitação cultural no Brasil, que a gente ainda utiliza muitas coisas prontas, muitos tutoriais, e às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando a liberdade criativa do aluno. Isso não tem a ver com dispensar as instruções. As instruções, os momentos de instrução, eles são necessários nas aulas. Então, eu vou fazer meu planejamento todo com projetos e deixar meu aluno criar de forma livre. Não é isso. A gente precisa instruir, a gente precisa ensinar, mas a gente tem que mesclar isso com o processo criativo do aluno. Então, eu quero fazer uma atividade maker com meu aluno. Quero fazer uma prática. Eu posso o quê? Eu posso ensinar, instruir com o que ele precisa para fazer a atividade e por exemplo, o que é atividade, o que é aquela criação resolve qual problema? Ou como é que resolve determinado problema utilizando circuitos elétricos, por exemplo, né? E a gente tem que entender
que quando a gente dá a liberdade criativa, nem tudo sai bonito. Então, algumas coisas, por exemplo, não vai funcionar quando o aluno cria, não vai ficar bonito. Mas se fizer sentido, se o aluno entender onde ele errou, se ele entender o que pode melhorar, aí começa a despertar essa liberdade criativa do aluno. Por exemplo, eu estou fazendo lá na escola um projeto com sucata, né? E assim, eu estou fazendo com 6º e 7º ano, os alunos, eles são iniciantes em robótica, e então, assim, às vezes eles não sabem o que criar, eles não entendem muitas estruturas, por exemplo, fez uma rodinha lá com o carrinho, a rodinha ficou menor do que a altura do carrinho e tal, deu super errado. E eu não estou porque nós teremos um momento de reflexão, de deles falarem aquilo, qual a utilidade, como é aquele projeto, inclusive, né? Então, eu dou criativo qual a instrução que eu dei para eles nesse projeto. Eu ensinei sobre os circuitos elétricos. E a ideia era eles utilizarem a sucata com circuitos elétricos para fazerem as montagens. Então, assim, tá contando para você, Dan? Eu vou entrar pelo celular, então. Tá? E vou usar meu 3G, gente. Não admito isso, não. Peraí. 3G não, né? 4G, já mudou. Pelo celular. Eita, tá dando microfone. Pronto. Pelo celular fica melhor? Me digam aí. Tá falhando agora? Pronto. Então vamos lá. Continuo gravando, mas vou ficar aqui pelo celular. Então é isso. Então lá no projeto, lá da escola, né? Muitos dos projetos dos alunos tá dando errado, não vai funcionar, não tá ficando lindo, sabe aquela coisa perfeita? Mas a ideia é que com os erros eles também aprendam e que eles reflitam de como pode, como é possível melhorar determinados projetos. Então, quando a gente dá liberdade criativa, vai ter erro, mas também vai ter reflexão sobre aquilo, tá? Eu ainda estou em fase de desenvolvimento e trabalhando lá esse projeto, com sucata com os meninos, e quando terminar, eu venho fazer a reflexão com vocês também, certo? Porque, assim, uma coisa que eu já notei que eu errei no planejamento foi o tempo. Eu coloquei lá 2 bimestres não, 1 bimestre, né? Mas aí o tempo não deu, o bimestre não deu, a unidade está terminando, eu não consegui concluir o projeto, porque os meninos precisaram de mais tempo para produzir e não dava para interromper a produção deles. Porque senão ia ficar tudo pela metade. Então, eu estendi esse tempo, vou avaliar, porque eu preciso fechar a nota do bimestre, vou avaliar com o que já foi produzido e vou continuar no segundo bimestre. Né? Então, sempre acontece isso da gente precisar de mais tempo. Então, o ideal do projeto, né, mesmo que coloque com folga, porque eu coloquei com folga, mas o ideal é que tenha mais tempo mesmo, e tudo bem, acontece. Uma coisa que eu pedi lá na escola, mas que eu não consegui foi, na escola tem semana de provas, semana de avaliação. Na semana de avaliação não tem aula. Então, isso é um problema para mim, porque eu não faço avaliação, a minha avaliação é processual, e eu perco 2 aulas, porque tem 2 semanas de avaliação. E eu só tenho 50 minutos de aula por semana. Então, para mim, é um problema perder aula, porque eu só vou ter aula daqui 15 dias, e aí perde toda a linha que os alunos estão ali produzindo, né? Então, tem escola que é obrigatório. Na minha escola não é obrigatório, mas eu faço avaliação dos meninos.
eu faço uma avaliação por roteiros, né? Avalio a produção deles, avalio qualitativamente em sala de aula e faço a avaliação também do projeto final. Mas também não faço aquela avaliação extremamente rigorosa. É uma liberdade que eu tenho na escola, graças a Deus, porque eu não gosto de fazer avaliação, já falei sobre isso aqui. Eu não acho justo uma avaliação, só a avaliação final. Tipo, passei o tempo todo aprendendo, dou lá 2 pontos para todo aquele processo e 8 pontos para avaliações finais. Que o aluno pode não estar num bom dia, ele pode só estudar na véspera e não fazer nada a unidade inteira, que ele vai ser aprovado. Então, tem vários problemas em torno, né? Não que a gente não possa, não precise fazer a avaliação somativa. Eu faço a somativa junto com a processual, tem dado certo assim, e os alunos também valorizam todo o processo. Eles sabem que eles estão sendo avaliados todas as aulas. Uma outra questão, são 3 provas no bimestre, todas de 10 questões, 3 modelos. Meus pêsames. É bem difícil. Porque, inclusive, assim, você tem que fazer aquelas questões. Uma ideia, Selma, para você colocar nas provas de robótica é pegar questões da OBR, tá? As questões da OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, são questões problema, que tem várias questões já disponíveis, porque a gente já teve várias Olimpíadas teóricas. Isso, Olimpíada Brasileira de Robótica. O site, eu acho que é OBR, deixa eu ver, obr.org. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. obr.org.br. E lá você pode fazer um cadastro e baixar as provas dos anos anteriores. E dá super para pegar essas questões, porque são questões de raciocínio lógico, são questões problema, são bem legais para trabalhar com provas de robótica, caso seja obrigatório fazer prova, né? Vez e nunca eu faço um questionário com os meus alunos, mas é muito difícil. A avaliação é processual mesmo, né? Engajamento do aluno, se o aluno está produzindo, se a equipe está produzindo em conjunto, se a equipe consegue utilizar os conhecimentos que são necessários, se atinge os objetivos ou não. E aí eu vou avaliando com base nisso, tá? A Abner levantou a mão, pode falar, Abner? Boa noite. Boa noite. Nas escolas, eu estou em uma escola e aí eu fiz uma espécie de experiência, né? Porque nenhuma das escolas obrigam, nem falaram para a gente fazer provas práticas, ou provas teóricas, no caso, né? Prova escrita. Uhum. E aí eu peguei e passei uma atividade e foi com uma espécie de prova prática, né? Eu lanço alguns desafios, ó. Eu desafio, por exemplo, a turma a ligar um LED pressionando um botão utilizando somente circuito elétrico. E aí a aceitação é bem legal. E aí eu consigo até dividir em duplas, né? Como alguns circuitos são um pouco mais complexos. E aí a aceitação é bem legal, porque dessa forma eu consigo avaliar, por exemplo, se o aluno conseguiu mentalizar ali direitinho, ligar um LED, conectar um LED na protoboard, um resistor, né? E aí tem dado super certo, né? Esse tipo de avaliação. É uma oportunidade. Eu também fiz, às vezes faço, mas depende de como eu esteja trabalhando. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com o STEAM e aprendizagem baseada em projetos. Então, a minha avaliação é voltada para isso. Se eu estiver trabalhando com atividades mais pontuais, por exemplo, com Arduino, com LEDs, etc., aí eu faço a avaliação por etapas também. Mas é uma ideia, fazer uma prova prática. Não sei se você já deu essa ideia para a coordenação, Selma, mas fala, né? Se sua disciplina é prática, você pode fazer uma prova teórica e uma prática, talvez seja... Infelizmente, estão me ouvindo?
Tô. Então, infelizmente, eu já levei essa questão para a coordenação, coloquei, né, expus a situação, pois... Ó, deixa ela voltar. Alguém mais com problemas de avaliação, gente? Não? Tudo ok? Todo mundo consegue avaliar de boa? Josi, como é que tá o andamento daqueles vários projetos? Rindo de nervoso. Mas tá indo. Na verdade, até eu ia mesmo pedir uma opinião de vocês, que tem um projeto que é o de reciclagem, né, que o pessoal está fazendo, e aí eles querem fazer brinquedos recicláveis, né? Aí, ótimo, beleza, bem tranquilo. Em partes, porque realmente a parte quando a gente deixa livre para eles criarem, saem coisas, às vezes, não tão quanto a gente queria que fosse, que a gente imaginava que seria, né? Então, eu queria trazer essa parte da robótica com sucata para eles, né? Aí hoje eu fiz até um experimento do circuito elétrico de papel, né? Nossa, aquilo foi demais para eles, assim, alunos do 6º ano, né? Mas o próximo, eu fiz um robô de LED com eles, né? Com o LEDzinho. Daí eu fiz o circuito para explicar, então, a questão do circuito elétrico através do papel. Não pensei em colocar no Tinkercad, mas aí não coloquei. Fiz só no papel mesmo para eles terem essa ambientação mesmo, né? De como funciona. Perdão, gente. Desculpa, até onde vocês ouviram? Peraí, deixa eu terminar e aí você conta. Tá, tá ok. Termina. E aí, agora a gente tem que desenvolver esses brinquedos, né, através da sucata. Só que eu queria trazer a parte da utilização de alguma coisa com LED, motor, em conjunto com isso, né? Aí eu até estava pesquisando alguns brinquedos, coisas que eu poderia criar, porque se eu deixar eles livres, eu não sei, eu não vou ter controle do que eles vão estar fazendo, né? Uhum. Sim. Você pode delimitar, por exemplo, gente, é obrigatório ter pelo menos um circuito elétrico, ou com motor ou com LED. E o brinquedo tem que ter. Aí, o que eu faço com os meus alunos? Primeira etapa, projeto. Os alunos têm uma aula para desenharem e decidirem o que eles vão fazer. Então, no meu projeto que eu estou fazendo, teve aluno, teve equipe que não conseguiu fazer um projeto. E eu estou avaliando isso, entende? Eles não conseguiram chegar em uma solução. Em 2 aulas, eles não conseguiram decidir o que eles iam fazer. Por que o projeto? Eu literalmente coloco eles para desenharem o que eles querem fazer, para assistirem alguns vídeos no YouTube, pesquisarem na internet. E eu faço perguntas para eles. É realmente viável esse projeto? A gente tem material para fazer isso? Vocês vão conseguir fazer isso com o material que a gente tem? E vou levando eles a essa reflexão, né? E aí, depois que eles me entregam o projeto, inclusive eles me entregaram uma folha com o desenho e com todos os materiais que eles iriam precisar. Aí depois a gente vai para a etapa de produção. Porque quando você coleta esses projetos, você vê a viabilidade da execução ou não. E aí você pode conversar com a equipe. Olha, aqui não vai ser viável, porque é um projeto muito complexo, a gente ainda é iniciante. Vamos procurar outra proposta e tal. E aí você pode delimitar dessa forma, né? Se for viável para a sua realidade. Porque eles vão encontrando soluções mais simples também, sabe? A gente pode deixar eles com essa liberdade. Se não der certo, você pode levar as propostas para eles. Sim, sim. E o da raposa, então, né? A gente vai começar um jogo no Scratch sobre as raposas.
Eles vão cada um vai criar uma história, e aí isso foi muito legal, que cada um foi pensando numa coisa. Eu utilizei da ideia do material que tu postou, e deles ter que criar história, de ter que fazer todos os personagens, de pensar quem seria quem, o que queriam fazer. E aí, na próxima aula, então, a gente vai começar a utilização do Scratch para eles fazer as benditas raposas deles. Raposo Solenos e Dora Aventureira. Não, olha, esse aí acabou comigo, mas aí dá tudo certo no final. Vai dar certo. E a dos brinquedos maker, você faz isso. Você pede para eles fazerem o projeto, estudarem a viabilidade do projeto. Porque Sim. aí dá criatividade, mas você também, de certo modo, ali, vai fazendo eles refletirem sobre a viabilidade ou não, né? Sim, sim. Hoje eles até ficaram nos computadores pesquisando, assim, sobre possíveis brinquedos, né? Aí cada um elencou 3, e aí eles apresentaram, era esse aqui que eu achei legal e tudo mais, que eles iriam fazer. Que a ideia, eles querem fazer esses brinquedos para doar daí depois, o pessoal da escola, né? Assim. Então, e eu determinei para eles ver os materiais que eles precisariam, né, para ver se eles conseguiriam todos os materiais que eles precisariam para fazer o brinquedo que eles querem fazer, né? De pedir também a questão de equipamentos eletrônicos, que daí, a partir do que eles trouxerem, eu posso ver, dá para a gente colocar um motor, dá para a gente aproveitar isso, aproveitar outra coisa e acrescentar em cima desses projetos, sabe? Dá para fazer uma aula só de desmonte. É muita coisa legal que dá para fazer. Sim, sim. E eu não sei para vocês, mas para mim tá passando muito rápido o tempo, sabe? Meu Deus do céu, parece que eu ontem comecei e parece que eu não fiz nada ainda, e ao mesmo tempo já passou tanto tempo, assim, a gente já tá quase na metade do ano, sabe? E eu vejo assim, daqui a pouco tem mais um mês e meio, e tem férias de inverno já. E, meu Deus do céu, não sei, não sei se eu fico apavorada ou mais apavorada ainda. Apavorada ou mais apavorada ainda, acho. Sim, sabe? Eu já me preocupei mais com isso. Acho que hoje eu não me preocupo muito, sabe, com essa questão do tempo. Principalmente porque, graças a Deus, na robótica, a gente ainda não tem a obrigatoriedade do currículo. Então, a gente tem, de certo modo, essa liberdade ainda com o tempo. Porque eu fico imaginando, tipo, os professores das disciplinas convencionais têm uma avalanche de conteúdos para dar em determinado tempo, né? E isso é bem complicado, porque acaba que o professor fica limitado porque tem que cumprir meta. E nós, que somos professores das disciplinas de computação, robótica, maker e tal, a gente ainda tem essa liberdade de tempo, e eu acho que isso não vai mudar por tão cedo. Então, eu parei muito de me preocupar, nossa, eu não consegui terminar o projeto na unidade. É o que eu estou falando, eu estou não conseguindo no momento. A unidade acabou, todos os professores fizeram prova e eu não terminei o projeto. Eu vou avaliar com o que eu tenho, com o que já foi feito, e vou continuar na próxima unidade, seja o que Deus quiser. Com calma também, sabe? Mas claro que assim, delimitando. Também não é uma liberdade total, porque a gente pode não avançar. É um meio termo e o principal, ficar em paz com o que a gente está fazendo. Se também a gente fosse descabelar demais, a gente torna. Essa é verdade. Não, E é uma coisa, nunca mais pensar em muitos projetos. Sério. Foi a pior coisa que eu fiz. Tipo, eu não devia ter feito. Eu devia ter feito, por exemplo, em 4 escolas que eu tenho, as turmas de 6º ano, fazer o mesmo projeto, porque daí eu não teria tanto trabalho, porque agora são 10 turmas com planejamentos diferentes e está assim, ó, acabando comigo. Acabando. Sim. Nós vamos falar sobre isso na mentoria, tá? Bom, tu sabe, né? Eu acho que eu fui a primeira a entrar no grupo.
Eu tô te devendo a resposta da mentoria, mas eu não esqueci não, viu? Eu tava só esperando chegar de viagem para decidir essas coisas, mas eu vou te dar uma resposta, tá bom? Não, prof, bem de boa. Que eu também, assim, ó, eu tô naquelas de não saber o que faço primeiro, se eu faço minhas aulas, se eu coloco meus trabalhos do mestrado em dia. Não, vocês entendem, né? Somos todos. Entendo. Entendo super. Então, assim, ó, super entendo a sua. Pois é, eu entendo super. Mas a gente vai seguir, tentando organizar, né? Hoje eu fui abrindo parênteses no nosso bate-papo e a hora passando. Hoje eu faço acupuntura, né? Que é um tratamento para a saúde mental, eu faço toda semana. Aí hoje eu cheguei lá, o médico perguntou: e aí, como é que tá? Como é que tá as demandas e tal? Eu respondi: as demandas estão lá, mas eu aprendi a seguir meu fluxo. Tem um bocado de coisa para fazer? Tem, mas eu não tô me permitindo perder minha paz, não, gente. Porque quando eu perdi minha paz, eu surtei. Então, tem um artigo para Nossa, passa as dicas para não surtar, porque olha, esses últimos dias. A dica para não surtar é: primeiro, respira, organiza e faz o que dá. Eu tenho assim, é meu limite. Então, tipo assim, eu tô com as demandas do doutorado por aqui, ó. Eu faço o que dá e tento não surtar com isso e vou seguindo, sabe? Dentro das possibilidades. Então, minha orientadora, ela já tentou me dar uma pressão psicológica para eu fazer milhares de artigos, milhares de coisas, e eu falei: ó, estou estudando as disciplinas, estou fazendo o que dá, no prazo certo eu entrego. Mas, assim, não negligencio também, vou fazendo, sabe? Mas sem surtar. Porque eu já surtei, já não surtar, não, viu, gente? Eu sei que todo mundo já teve seus momentos de surto, mas para mim não foi uma boa experiência, não. Para eu me curar, deu trabalho. Então, se tem um lugar que eu não quero voltar, é para a zona do surto. E vou seguindo. Estou na paz, sigo meu planejamento na escola. Enrolou, não deu para terminar no tempo. Calma, respira. Como eu posso resolver esse problema? Só tem uma solução: continuar o projeto, dar mais umas 2 ou 3 semanas para encerrar. Não tem outra solução. Então, paciência. Enfim, cada um dentro da sua realidade, né? Respiramos fundo e vamos. Sim, Selma, você tinha falado que você já tentou conversar com a coordenação e caiu nessa hora a sua chamada. Pois é. Então, aí eu chamei mais um colega para dar mais um reforço, né? Para falarmos a mesma linguagem, mas a gente obteve um não como resposta. Entendi. É bem complicado, né? Você É. é obrigado então a fazer 3 provas no bimestre. Sim. AV1, AV2 e AV3. A AV3 é prova, a AV2 é teste, e a AV1, eu não sei, deve ser só para dizer que fez. Eu não consigo nem conceber a ideia de fazer 3 provas, assim, porque é tão pouco tempo o bimestre. Pois é, pois é. Você fez 3 provas em 8 aulas. E o que acontece? Eu indaguei eles porque eu trabalho com projetos. Então, a gente precisa executar, precisa sair da sala de aula, ir para outros espaços para fazer o projeto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar o meu jeito de ir para a sala de aula, colocar o conteúdo no quadro para cobrar na prova. Isso é complicado, né? É. Eu queria achar maneiras de tipo assim, sabe, gente? Atingir os gestores. Assim, eu não, porque o meu público-alvo são os professores, sabe? Mas é uma dor que muitos professores estão me relatando. E aí eu tenho essa vontade de atingir os gestores de alguma forma, e eu ainda não consegui achar a solução, mas eu vou conseguir. Porque muitos gestores, tanto da rede pública quanto da rede privada, enfrentam o mesmo problema com a gestão. Não é toda gestão. A Ivani, por exemplo, falou que a gestão da escola dela é super de boa. Na minha escola também,
super de boa, mas ao mesmo tempo tem muitos relatos de que a gestão limita o trabalho do professor. Mandar para eles via WhatsApp, mandar uma apostila para os alunos. É ideia, né? Pensar se a escola não tiver, você pode criar um determinado material pedagógico com os conteúdos que você trabalha na prática e cobrar aqueles conteúdos da apostila na prova. Só não pode avaliar o que você não trabalha. Porque Sim. isso acontece. Está lá no livro, vou colocar a questão que está no livro, a questão que está na apostila, mas não trabalhei isso na sala de aula. Aí isso não é avaliação coerente. Né? A gente tem que avaliar o que a gente trabalha. Poxa, isso é uma boa ideia que a Ivani falou. Muito legal. Não tinha pensado nisso, que é tanta coisa, que uma coisa às vezes é tão simples, né? E aí a gente nem passa pela nossa cabeça. Uhum. Uma outra coisa é que você fizer alguma atividade prática, por exemplo, você ficou de trabalhar o Tinkercad com os meninos, né? Sim, sim, sim. E aí você vai lá, tira um print da atividade no Tinkercad, coloca uma coisa errada no circuito e coloca uma questão, por exemplo, circule o erro ou encontre o erro do circuito abaixo e indique como seria a solução. É uma ideia de questão também, porque você vai continuar trabalhando a sua prática, mas você vai trazer a avaliação da prática para a sua avaliação escrita, entende? Sim, sim. Eu tenho, como eu falei, né? Eu abordei o filme O Menino que Descobriu o Vento por conta do projeto da energia eólica, que não deu tempo dentro do prazo que eu tinha determinado, sabe? E aí a gente se estendeu um pouco mais. Eu peguei o filme e fui tirando questões do filme nas 3 provas. A turma, poxa, professora, o filme de novo, eu falei, gente, não tem outra coisa, a gente ficou preso no projeto. Vocês assistiram o filme, fizeram o resumo, então é sobre o filme, vamos lá. Se esqueceu, rever o filme, anota alguma coisa para fazer a prova. Até que eles foram bem, graças a Deus. Poxa, isso é tão assim, isso me preocupa, sabe? Essa questão da avaliação, assim, você está trabalhando uma coisa e a avaliação acaba te limitando, e sem contar que você tem que tirar 3 aulas para fazer a avaliação, né? Exatamente. Em 2 Exatamente. meses, se você tiver 8 aulas, em 2 meses, 5 são aulas e 3 são avaliações. Justamente. Justamente. Isso é um problemão, gente. E para quem trabalha com projetos, isso é um problema. Aqui, ó, eu vou compartilhar minha tela com você. Esse é um material que eu não posso compartilhar, mas eu vou mostrar aqui para vocês terem ideia de como é possível fazer algumas atividades. Cadê, meu Deus? Será que é isso aqui? Acho que é isso. Algumas atividades mesmo com as aulas práticas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa atividade aqui, que é uma atividade de potenciômetro. Aí eu vou trabalho o potenciômetro com os alunos e trago questões sobre aquela prática. Então, eu coloco aqui, né? O que é o desenvolva um circuito abaixo utilizando os seguintes materiais. Então, aqui depois eu peço para completar os balões com o nome de cada componente, escrever qual foi a programação utilizada aqui, ou qual é a programação que se aproxima. Escreva um código para movimentar o robô, o motor, esse tipo de Bacana. prática que a gente traz para a prova, para a coisa escrita, entende? Deixa eu ver se eu consigo achar. Essa aqui é de servo motor, por exemplo. Ó. Ai, tá cortada essa, poxa. Tá cortada, mas eu vou compartilhar Que mesmo legal, assim. que legal. Deixa eu ver. Ai, pronto. Trouxe aqui. Nossa, Então, que máximo. ó, cite os exemplos de como a gente pode utilizar o servo motor, qual é a função dos fios, escreva como é a programação utilizada. E aí eu vou avaliar, por exemplo, o aluno ele não está podendo ver a programação, mas ele lembra pelo menos da lógica de programação.
ele consegue criar aqui um pseudo, a gente chama de pseudocódigo, né? Que é uma ideia ali da programação, então ele consegue criar isso. Então, esse tipo de perguntas que você pode levar a o que você fez na prática para a sua avaliação, entende? Eu só tiraria aqui no caso de uma avaliação, eu tiraria a definição ou não, porque eu não estou fazendo nenhuma pergunta sobre definição. Então, eu posso colocar a definição da peça e tal do lado, ou um texto em cima, uma introdução, uma questão-problema, e questões da prática para avaliação, entende? Sim, sim. Que quem é obrigado a fazer a avaliação pode fazer esse tipo, né? Sim, sim. Quando eu cheguei na escola, eu encontrei um problema, pois a escola tem robótica há 3 anos, né? Eu entrei ano passado nessa escola. E aí não tinha planejamento anual, não tinha nada. Aí cada um trabalhava do seu jeito. E aí eu dava aula para o Fundamental 1, né, robótica, né, o 2, robótica, e o 1, cultura maker. Aí o que a escola fez? Não sei o que viram em mim, aí me tiraram do Fundi 1 para eu desenvolver o planejamento anual. Aí fui eu trabalhar com planejamento, aí fiz o planejamento, demorou, mas saiu. Aí fiz de todas as turmas. Deu, graças a Deus, do 6º ao 9º ano. Aí fiz, montei lá direitinho, passei para eles, deram o ok, até porque não tinha, né? E hoje, qualquer professor que entra na escola de robótica, são 2 escolas, né? Unidade 1 e 2, eu trabalho no 1. No 2 eu não tenho horário, disponibilidade. Daí um professor lá, e qual é o planejamento que o professor segue? O seu. Exatamente, a professora Selma. Aí seu todo mundo, meu planejamento ele é compartilhado com qualquer professor que entrar na escola da disciplina de robótica. Eu não acho legal, né? Mas vou fazer o quê? Não posso nem questionar. E ainda fala assim, ó, pode procurar a professora Selma, que ela é muito legal. Só falar com ela. Aí todo mundo me procura, isso, o que você está trabalhando? Aí eu falo que estou trabalhando, só olhando o planejamento. Você não recebeu? Recebi um aqui, eu falei, é o meu, dá uma olhada aí se não está escrito Selma Gomes aí. Aí ela baixou, Selma Gomes. Eu falei, só tem esse, não tem outro. Mas enfim, né? Fazer o quê? É da rede pública ou é da rede privada? É privado, particular. Então, né? Isso é angustiante, né? É o que eu sempre falo na mentoria. A gente precisa valorizar o nosso trabalho, porque dá trabalho e leva tempo e a gente vive disso. Então, assim, às vezes a gente faz aí um planejamento e para mim, faz um planejamento e me entrega. Eu não faço. Eu não faço. Tipo, assim, já fiz. Não é que eu não tenha feito. Olha o que aconteceu. Em 2019, eu entrei em uma escola para dar aula, né? Inclusive, já entrei ficando tumulto, porque eles queriam pagar R$14 na hora da aula. E eu não queria R$14. A escola não tinha nada, não tinha nem material, não tinha material pedagógico, não tinha nada. E aí, eu entrei tudo. Eles queriam pagar R$14. Só a cultura. Eu não aceitei e tal. Eles aumentaram o valor da hora-aula, mas eu também não pude contar para nenhum outro colega professor que eu ganhava aquele valor, porque os outros professores ganhavam menos que eu e eu estava entrando naquela hora, né? Naquele momento. Segredo. Segredo de Estado. Nunca vi isso, né? Poxa, a gente é tão desvalorizado. Pois é. E aí, enfim, né? Eu entrei, fiz o planejamento, fiz o meu trabalho e tal, mas aí, durante o processo, eu falei, poxa, cara, foi logo quando eu criei o Probot, a minha proposta de coisas para as escolas e tal. Eu falei, eu estou criando material pedagógico todinho. E eu não tô isso. E aí, quando chegou no final do ano, eu falei com eles, né? Falei com a escola. Então, eu tenho um projeto, eu tenho esse material que eu mostrei para vocês é o material do projeto.
Eu tenho um projeto, Sim. eu tenho uma proposta pedagógica para a escola, tenho planejamento e tal, tudo certinho. E eu gostaria de vender para a escola a proposta e tal, vocês me pagariam um valor por isso aqui. E eles não quiseram. Aí, na época, né? Eu sou bem louca, não me sigam, porque eu sou bem louca, e aí eu pedi demissão. Porque, assim, sabe, é uma filosofia de vida mesmo. Da gente aprender a valorizar o nosso trabalho. Exceto, tem exceções. Por exemplo, se o trabalho é filantrópico. Ponto. Se eu trabalho na rede pública e quero, de algum modo, contribuir, devolver, dentro da minha carga horária ou não, é uma proposta de vida. Mas se eu estou dentro da rede particular, de escolas que pagam por sistemas de ensino caríssimos, que os alunos pagam 2.000, sei lá quanto, nos livros, e eu estou Justamente. desenvolvendo ali um material pedagógico, eu começo a fazer a negociação sobre o material que eu estou desenvolvendo, entende? Então, só que isso também é com o tempo, não foi no início, não foi no início da minha carreira com a robótica que eu fiz isso. Foi aos pouquinhos. Então, na escola atual que eu dou aula, eu desenvolvo todo o projeto de robótica lá, eu crio material pedagógico, eu crio os projetos. A escola não se preocupa com nada, absolutamente nada. Mas a escola também me paga para isso, né? E eu lembro que uma vez estava na reunião, o professor de educação física falou: eu não tenho módulo de educação física, eu não tenho nenhum material de apoio, não tenho nada. E eu falei com ele, cara, cria esse material, vende para a escola. Para a escola repassar os alunos com os módulos, né? E aí ficou todo mundo rindo e tal. Mas é isso. Na rede particular, a maioria de nós não recebemos por carga horária de planejamento, como é na rede pública. A gente não tem essa carga horária, pelo menos aqui na minha cidade não é uma prática isso. A gente não tem, sequer tem ali um horário de coordenação uma vez por mês, era o que eu recebia na outra escola. 1 hora de coordenação por mês. O professor não planeja 1 hora por mês, né? Enfim. E assim, a gente acaba sabotando o nosso trabalho às vezes quando isso acontece. Você faz todo o planejamento de todos os anos, e você compartilha aquilo ali. Aí você tem que parar, poxa, quanto foi que eu recebi? Ou eu recebi alguma coisa para planejar isso? A escola deixou claro que eu iria planejar e iria para a escola, né? Eu sempre falo isso nas mentorias, pelo menos, no mínimo, negociar, principalmente com a rede particular, pelo menos negociar algum valor, alguma carga horária, alguma coisa para aquilo, né? Ivana falou aqui que não ia reclamar e falar que se quisesse usar meu trabalho, teria que pagar por isso. Na rede estadual de São Paulo, cada professor tem que entregar seu plano de aula. O que às vezes conversamos é fazer o plano de aula em conjunto. Aí, beleza. Show. Juntou a equipe de robótica da escola, você e o outro professor, beleza. Vem cá, eu posso te passar meu plano de aula, mas você poderia me passar umas ideias também? Ou então, assim, olha, uma coisa que eu pratico, eu não trabalho em tal conteúdo. Se você planejar lá, vamos compartilhar esse planejamento, porque é muito cômodo para a pessoa receber pronto, né? E para a escola ter aquilo pronto também. Enfim. Poxa, eu sofri, hein? Eu sofri porque eu tive que fazer o planejamento do 6º ao 9º ano, do 1º ao 4º bimestre. Depois, eu tive que passar para o rapaz para jogar no sistema da escola para depois ir lá fazer novamente. Pô, sem noção, né? Eu reclamei pra caramba. Nossa, fiquei indignada. Mas tinha que fazer e eu fiz. Outra coisa também que eu cobrei, aí eu falei, não, bati o pé. Ali eu me revelei. Era para orientar os alunos do 9º ano, que no 9º ano eles fazem tipo um TCC, sabe? Sim. E eles chamam de AC. Aí, falei, não, e eu vou orientar esses alunos em qual horário? À noite? Professora, a senhora tira 15 minutinhos da sua aula, é rapidinho. Eu falei, não oriento em 15 minutos.
Não tem como orientar em 15 minutos. Aí bati o pé e falei, eu quero receber a hora-aula. Sim. Aí, por fim, eu acabei orientando via Meet e cobrei a escola não me pagou tudo, né? Pagou um pouco e achou muito tempo. 2 horas é muito tempo. Falei, não é muito tempo. E o projeto teve nota máxima, 10, na formatação, na estrutura e não sei o que, tal. Eu falei, lógico, é uma orientação adequada, né? Em 15 minutos não se orienta ninguém. E as horas foram necessárias. Não estou inventando nada. Você pode pegar aqui o registro, pode perguntar aos alunos. Tinha mãe que entrava na live para falar super bem, né, de mim, que a escola não podia me perder, que eu era isso, que eu era aquilo, etc. Resumindo, né? E sempre enchia minha bola. Eu falei, olha, gente, eu estou aqui só fazendo o meu trabalho, tá? Espero fazer da melhor forma possível que vocês consigam adquirir algum conhecimento nesses encontros. E era assim. Mas foi um aprendizado, mas eu cobrei, hein? Nossa, ninguém recebe lá, tá? Fiz igual você, Railane. Mas tem que ser, gente, tem que ser. E é assim, a gente que é professor, a gente tem que entender uma coisa. A gente vai fazer coisa de graça. Isso é fato. Não tem pra onde Verdade. correr. A carreira do professor é assim. Mas também a gente precisa se posicionar e se valorizar, porque a sociedade já desvaloriza o suficiente. A gente não precisa desvalorizar também, né? É verdade. Às vezes, nós professores, nós temos um certo, não sei se é a palavra certa, medo ou receio, né? De cobrar os nossos direitos, né? As pessoas, eu vejo por colegas que têm, assim, um certo receio. Eu não, eu bato de frente, eu falo mesmo, não minto, vou direto ao ponto, não tenho negócio de ficar rodeio, não é comigo, não. Já me conhecem. Aí eu vou e falo mesmo. Uhum. Mas Tem é que porque... ser. E assim, o professor não sabe se vender. O professor não sabe. A gente não é empreendedor. Não mesmo. As profissões, todas as outras profissões que são mais valorizadas são profissões que sabem se mostrar, se vender, etc. E nós, professores, temos muito uma visão de missão. Não que a gente não tenha que ter. Eu tenho uma missão de ser professora. Mas essa missão, ela também precisa ser valorizada, né? Então, inclusive, eu acho, enfim, né, gente? Só abrindo parênteses aqui para a discussão. A sala de aula está a sala dos professores está diferente hoje, mas só abrindo um parênteses, que eu acho que a nossa categoria é uma categoria muito desunida, né? E por isso Total. também é muito desvalorizada, porque enquanto outras profissões são tão bem remuneradas, são tão bem valorizadas, a gente fica aí nos trabalhos filantrópicos. Mas, enfim, seguimos na nossa missão, a gente reclama, mas a gente continua. É verdade. Mas, assim, sempre que tiverem a oportunidade de se posicionar e valorizar o trabalho, façam isso, né? A gente vai aprendendo a quebrar esses tabus com o tempo mesmo, com a prática, com os erros, com os acertos, enfim. É verdade. Obrigada pelo desabafo aí. Nada, é sempre bom desabafar. Gente, então, alguém mais alguma coisa a declarar? A hora de reclamar é agora. O cálice para sempre, hein? O cálice para sempre. Mas é isso, gente. Eu tinha programado outra coisa aqui para nossa aula hoje, mas foi super bom falar sobre essas questões com vocês, principalmente sobre a questão do planejamento e da liberdade criativa, que é extremamente importante a gente pensar nos nossos projetos e não engessar. Uma coisa que eu vi muito lá na BET, e é um padrão dos projetos que envolvem cultura maker e robótica, é montagem manual, do manual monta, do manual programa, e eu sempre me questiono, né? É dessa forma mesmo que a gente precisa, que a gente tem que trabalhar, ou a gente pode ter mais liberdade criativa e dar essa liberdade para os nossos alunos que estão e precisam desenvolver as competências e habilidades e estão sendo avaliados nesse sentido, não só no PISA, não só nessas avaliações institucionais, mas principalmente no mercado de trabalho.
por que que é tão difícil encontrar aulas de mão de obra. Eu digo isso como professora, como empreendedora e como uma pessoa que acompanha o mercado de trabalho, tanto da educação quanto da área de tecnologia, que é muito difícil encontrar mão de obra criativa, que tenha autonomia, etc., porque a gente não é formado para isso, simplesmente por esse motivo. Como é que a gente vai encontrar se a gente não tem informação para isso, né? Enfim, o ensino está mudando e a gente precisa acompanhar essas mudanças e levar a liberdade criativa para dentro do ambiente escolar também. Claro que de forma estruturada, não é vocês vão fazer o que vocês quiserem na aula de hoje. De forma planejada e estruturada, o planejamento ele precisa ser bem pensado, tá, gente? Então, Prof, tu estava falando ali dessa questão e, ai, meu Deus, essas últimas semanas eu comecei, assim, com muita coisa, e essa questão de não ter, tipo, que nem aqui na rede, né, só tem eu. E eu não conheço, tipo, claro, conheço todos vocês, né, que trabalham com a robótica, mas é assim, para pensar essas questões de fazer tantas aulas, planejamento e pensar, isso assim, eu fiquei muito cansada, sabe? Aí eu vendo meus colegas que são da área da matemática, né, com os planejamentos e faz uma aula do mesmo, uma aula do outro, e aproveita o planejamento aqui, aproveita o planejamento ali, e eu muito do zero, assim, isso... Tudo pronto. Eles têm tudo pronto. Isso cansa muito, sabe? E a minha falta de tempo para me focar na questão de planejamento está me atrapalhando muito. Porque planejamento é tudo. Sim, planejamento é tudo. E não ter tempo para planejamento. E aí, o que acontece? Se tu não planeja, não saem as coisas como tu quer, né? E como tu estava falando agora, a gente não tem um currículo a seguir, é muito livre. Então, tu não tem eu não tenho aquela cobrança. Eu posso fazer bem o que eu quero na sala. As escolas, elas vão, as direção, coisa vão de vez em quando nas minhas salas, porque os alunos não são obrigados a estar ali, eles vão porque eles gostam, porque eles querem. Então, essa parte, assim, essas últimas semanas de ter tanto trabalho e tão pouco material também, né? Pouco material, porque a gente tem que fazer tudo bem, a gente vai planejar uma aula, vai fazer uma coisa, tem que usar muito da nossa criatividade, e isso demanda muito tempo, né? Tu vai planejar uma aula, meus últimos fins de semana eu fico até 2 horas da manhã planejando as aulas de uma semana. Bem-vindo ao clube. Então, isso, assim, as últimas semanas tem me cansado muito, sabe? Desgastado, então... Só um desabafo, aproveitando também que todo mundo tá desabafando. Mas é isso, né? Geralmente, o que eu faço? Né? Eu faço um planejamento, uma trilha. Eu crio as trilhas de aprendizagem, né? Penso em cada aula, pelo menos na ideia geral da aula, e depois eu vou desenvolvendo essas aulas separadas, mas tiro um dia para aquilo, porque eu não tenho a menor condição de planejar toda semana. Eu não tenho, gente. Não tenho no planejamento toda semana. Então, geralmente, eu tiro um período, uma semana, um dia, para fazer um planejamento de um período todo e vou pensando depois, né? Faço como eu não sei se eu já falei para vocês, mas falei em uma das aulas, na aula que eu fiz de planejamento de Selma. Coloco as datas, penso no que eu vou fazer em cada aula e depois eu vou estruturando aquela aula, né? Mas, assim, outra coisa, construindo o nosso arsenal de atividades ao longo do tempo, porque depois a gente volta e utiliza, né? E construindo isso. Mas a caminhada dura mesmo, principalmente porque a gente não tem muito material de apoio. Por outro lado, gente, existe uma discussão muito forte em torno das atividades, de já ter um planejamento pronto
em torno do livro didático e de como ele é utilizado. Qual é essa discussão, né? No meio educacional, no meio acadêmico. O livro didático, ele é uma ferramenta muito bacana que nós professores temos. Mas o que acontece com o livro didático? O professor se limita a utilizar o livro didático. Então, acaba que os professores, eles não... Aí tem esse processo criativo, eles não utilizam muito desse processo criativo. Eles vão fazendo aqueles planejamentos que já estão prontos, que todo ano faz, que estão lá no livro didático e não saem do livro didático. Isso é uma discussão que existe no meio acadêmico, porque acaba limitando o trabalho do professor e limitando a criatividade do aluno, e nem sempre a aprendizagem se dá como ela tem que acontecer. Então, ao mesmo tempo que toda essa liberdade que a gente tem, ela é ruim, porque demanda muito da gente, também é boa porque a gente pode pensar fora da caixa, né? Eu acho que o que tem que haver aí é um meio termo, nem tudo muito pronto, nem tudo muito livre, né? Teria que ser assim uma coisa mais amarradinha, mas que também permitisse a liberdade de criação do que a gente vem fazendo, né? Enfim, são discussões aí que acontecem, em torno de qualquer ponto a gente tem uma discussão, mas só trazendo aqui essa questão mesmo, que a gente tem que ter um meio termo entre o amarrado e o solto, tá? É isso, então, gente. Nós vamos ficando por aqui, tá? Um beijo para vocês. Até nossa próxima aula. José já saiu aí. E na nossa próxima aula, a gente vem aí trazendo mais discussões. Eu quero tirar uma aula para trabalhar com vocês as atualizações do Tinkercad. Gente, gostaria de dizer para vocês que o Tinkercad ele foi atualizado e o nosso curso de Arduino ele vai precisar sofrer atualizações. Mas isso vai ser feito de forma gradativa, tá bom? E aos pouquinhos eu vou atualizando. Quando eu for atualizando, eu vou mostrando lá para vocês, certo? Mas não compromete o andamento de quem já está fazendo. Pode ir seguindo o baile, tá tudo certo. Beleza, gente? Um beijo para vocês, uma ótima semana. Foco, força e fé, vai dar tudo certo, viu? Já deu, já deu. Beijo, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, tchau. Tchau.